Queridos, algo que a gente precisa ter gravado no nosso coração, de que nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos um acidente de percurso. Nós não somos um erro de tabela. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito para um propósito. Todos nós que estamos aqui na noite de domingo, fomos criados por Deus por um propósito e para um propósito. O que é propósito? Segundo o dicionário, propósito é objetivo, propósito é finalidade, propósito é intenção, propósito é desígnio, ou seja, o propósito é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa entender que a graça de Deus não te alcançou simplesmente para você entrar, sair, sentar nessa cadeira e ouvir. Quando Deus te escolheu, Ele te escolheu por um propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E muitas vezes, por a gente não estar bem resolvido emocionalmente, se acharmos incapazes, nós não conseguimos entender de que ainda assim Deus tem um propósito para a nossa vida. E sobre isso, sobre os propósitos de Deus, há dois desafios. São dois desafios que a gente precisa vencer. Primeiro desafio, descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O primeiro desafio é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito que Deus tem para você no corpo, no reino. O primeiro desafio é descobrir qual é o propósito de Deus para nós, para a nossa vida. E o segundo desafio, e talvez seja esse, na geração, na época que a gente vive, o mais difícil. O primeiro é descobrir qual é o propósito. O segundo é ficar firme no propósito. É não desistir do propósito. É seguir adiante. Eu tenho percebido, pregando por todo esse país, que a maioria das pessoas, mesmo servindo a Deus, mesmo estando na igreja, elas têm um sentimento de que lhes falta algo. É uma espécie de vazio. É como se houvesse algo incompleto. É como se faltasse algo. São pessoas que vivem com vazio. Não são plenamente felizes. A felicidade de algumas pessoas, ela é estabelecida, ela é vivida por momentos. E você precisa entender que Deus não chamou eu e você para viver de momentos. A pessoa que sabe qual é o seu propósito, ele vive feliz mesmo na adversidade. Ele encontra paz mesmo nas tribulações. Porque ele sabe que tudo faz parte de um propósito maior. Então essas pessoas, elas sentem que não são plenamente felizes. Por quê? Porque não estão vivendo os propósitos de Deus. Às vezes é possível até que a gente faça algo para Deus, sem estar vivendo o propósito de Deus. Eu não estou falando apenas de atividade, porque hoje algumas pessoas confundem ativismo, atividade, fazer algo com propósito. Deus te chamou para esse ministério, Deus te chamou para essa casa, Deus te chamou para fazer parte do corpo, porque Ele tem um propósito. Ele quer te usar, Ele quer te levantar. E o desafio é você descobrir esse propósito e ficar firme no propósito. Muitos não estão vivendo o propósito de Deus. Note que o texto que nós acabamos de ler, que é um texto muito conhecido, o Senhor fala com o profeta: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? A pergunta é: por que Saul foi rejeitado por Deus? Por que Saul aparece aqui como rejeitado por Deus? Se você lê a história,
você vai entender que Saul foi levantado por um propósito. Saul foi levantado com um propósito, mas negligenciou o propósito, rejeitou o propósito, rejeitou toda a instrução de Deus, seguiu o seu próprio caminho, viveu o seu próprio propósito. Existem pessoas que, ao invés de viverem o propósito, que é a vontade de Deus, vivem propósitos pessoais, porque não querem abrir mão de algumas coisas, porque quer fazer da maneira que acha melhor, quando tiver tempo, quando achar que for melhor. Saul negligenciou o propósito. Saul negligenciou a instrução do propósito. Quando você lê a Bíblia, você descobre que todo propósito dado por Deus, ele vem anexado a uma instrução. E eu quero que você entenda uma coisa na noite desse domingo. Rejeitar o propósito que Deus tem para a nossa vida nos torna rejeitados. Saul se tornou rejeitado porque não quis viver o propósito. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que é tempo de viver o propósito, que é tempo de buscar a vontade de Deus. É tempo de fazer alguma coisa. Eu sei que a gente fala muito, há muitos anos se fala sobre a volta de Jesus, mas ela está cada vez mais eminente. E Deus te trouxe aqui para te dizer: te levantei com um propósito, para o propósito de proclamar o meu reino e a minha vontade na face da terra. Então você não pode, não adianta você fugir. Não adianta você fingir que não ouve. Não adianta você fingir que não é com você que Deus está falando. Se você não viver o propósito, a vontade de Deus, você será um rejeitado. Você se tornará um Saul da vida. E entenda uma coisa, querido. A história de Saul nos ensina de que ninguém é insubstituível. Repita comigo: ninguém é insubstituível. Porque tem gente, irmãos, na igreja que está toda hora fazendo chantagem emocional. Chantagem emocional gospel com Deus, com o pastor, com a liderança. Ameaça de abandono. Eu vou trocar de igreja. Vou abandonar a fé. Irmãos, não sei se eu estou errado, mas cada vez que alguém fala assim, chega assim para mim: pastor, quero falar uma coisa para o senhor. Eu vou embora. Eu digo: Deus te abençoe, filho. A porta é por ali. Porque as pessoas, elas vêm com ameaça, algumas elas nem querem sair. Elas querem fazer falta. Elas querem que a gente diga: não, por favor, não vai. Você é o cara. São pessoas carentes emocionais. E tendo uma coisa: pastor, mas eu não sou reconhecido. O lugar de ser reconhecido é no ML, querido. Quer reconhecimento, morre. Alguém vai lá reconhecer o seu corpo. Aqui é lugar de fazer a vontade de Deus. Aqui a glória é para Deus. Aqui o nome que precisa ser conhecido e reconhecido é o nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome, querido. Eu vou falar uma coisa para você: se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa que quer. Mas a obra de Deus não vai parar. Não vai, querido. Não adianta. E eu vou falar uma coisa para você: se não funciona comigo, imagina com Deus. Hoje é o último culto. Se tu não fizer o que eu quero, Deus, eu vou desviar. Olha, a sorte desse povo ruim é que eu não sou Deus. Quando eu assisti aquele filme, O Todo-Poderoso, eu confesso que na minha ingenuidade eu fiz uma oração carregada de muita heresia. Mas eu falei: Senhor, bem que o Senhor podia deixar eu ser o Senhor por um dia. Sério, irmão. Eu falei para Deus: se eu for o Senhor por um dia, eu acabo com a murmuração na igreja. Como, pastor? Primeira pessoa que dissesse: eu vou desviar. Eu dizia: não vai desviar não, vai morrer mesmo. Tchum!
fulminava, irmão. Quer ver uma coisa? Se você visse alguém agora caindo morto, porque murmurou, você ia ter coragem de murmurar em seguida? Não, irmão. Você ia bater com a unha encravada na calçada e ia sair dizendo, maravilha, ai, que delícia, Senhor, obrigado, porque arranquei metade da unha agora. A sorte, meu irmão, que é pela graça, que eu não sou Deus. A sorte que é a graça de Deus. Mas você tem que entender uma coisa, se tu não quiser, alguém vai querer. Se tu não fizer, alguém vai fazer, mas a obra de Deus não vai parar, porque você é um mimado espiritual. Saul não quis viver o propósito. O que Deus fez? Enviou o profeta com um propósito: escolher um novo rei. A palavra ungir aqui significa escolhido, escolher. O Senhor fala para o profeta: vai na casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um dos filhos dele para ser um novo rei. Entenda uma coisa, querido. Deus sempre nos prepara antes de revelar o propósito. Eu vou repetir. Deus sempre vai te preparar antes de revelar o propósito para a tua vida. Quem é que nunca se perguntou, o que Deus quer de mim? É interessante que a gente deveria fazer essa pergunta para descobrir a vontade. Mas essa pergunta a gente mais faz quando está na luta, né? Vem a primeira, a segunda dificuldade e a gente começa, o que o Senhor quer de mim? O que eu fiz? Quem nunca se fez essa pergunta? O que Deus quer de mim? Se Ele me escolheu, por que Ele não faz logo? Se Ele me escolheu, por que Ele não mostra? Se Ele me escolheu, por que eu estou passando por isso? Sabe o que eu acho interessante? Quantas vezes eu preguei esse texto, eu li ele na pressa e preguei de maneira errada. Se você ler o texto, você vai ver que Deus fala para o profeta, vai à casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser um novo rei. Mas em momento algum, o profeta fala para o pai, qual é o propósito da sua visita. Em momento algum, Jessé fala o motivo real da sua visita. Jessé não falou para o pai, olha, eu vim aqui porque Deus escolheu um dos teus filhos para ser rei. Por quê, pastor? Porque primeiro, antes de revelar o propósito, Deus irá te preparar para viver o propósito. Imagina a confusão que ia dar se ele chega dizendo, alguém aqui vai ser rei. Eles iam se matar lá dentro, irmãos. Ele não fala qual é o propósito. Então entenda que antes de Deus revelar o que Ele tem para a tua vida ministerial, para a tua vida espiritual, antes de Ele te revelar o propósito, Ele vai te preparar. O quê? Eu ser um pastor? Eu casar com um pastor? Eu pregar? Eu ser um missionário? Se Ele te revelar antes, você não vai querer. Então Ele vai te preparar para o propósito. Ele vai te preparar para viver o propósito. Você não sabe, você não entende, mas tudo que você está vivendo é Deus te preparando para algo maior. É Deus te preparando para viver as suas promessas. Note que o profeta chega, há um alarme, as pessoas vêm, os anciões já vêm. O que aconteceu? É de paz a sua vinda. O profeta diz o quê? O profeta não diz, eu vim ungir um rei. O profeta diz, eu vim para sacrificar. Vamos comigo ao sacrifício? Ele fala para Jessé, eu vim para sacrificar. Ele faz passar os filhos de Jessé, o máximo que ele usa é a palavra ungido, que tem aqui a conotação de escolhido. Mas ele não diz para Jessé qual é o propósito dessa escolha. Ele só fala que veio para sacrificar. As pessoas estão meio que sem entender. O Senhor instruiu o profeta. Começa a passar os filhos. E é profeta, mas é homem. Aí o profeta vê o primeiro filho, que deveria ser forte, bonito, com postura, tipo eu assim. Aí o Senhor instruiu o profeta dizendo, profeta, não atente para a aparência, porque as aparências... O Senhor falou para o profeta, não atente para a aparência. As aparências enganam.
Eu quero que você entenda uma coisa, querido. O que não vale para você, para Deus vale. O que não serve para você, para Deus serve. Você pode olhar para alguém e rejeitar essa pessoa pela aparência. Não existe pessoas impossíveis de serem alcançadas pela graça de Deus. Não existe pessoas que a graça de Deus rejeite. Não existe pessoas que a graça de Deus não ame. Então entenda uma coisa: cada pessoa que está aí fora é um alvo em potencial para ser alcançado pela graça de Deus. E Deus está dizendo para você que em 2019, no ano da graça, a gente precisa falar da graça revelada que é Jesus. Não olhe para a aparência, pregue a tempo e fora de tempo, fale do evangelho a toda e qualquer criatura. Foi isso que o Senhor falou para o profeta: não atentes para a aparência. Queridos, o escolhido para ser rei na casa de Jessé foi o pequeno Davi, o menor da casa, o pastor de ovelhas, uma pessoa que naquele momento não tinha perfil ou não tinha condição. Se nós estivéssemos lá, e a gente visse o profeta dizendo: está aqui o escolhido, está aqui o ungido. Se nós estivéssemos lá, a gente ia questionar a escolha do profeta. A gente ia dizer: esse daí, o menor, esse aí vai ser um novo rei? Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus escolhe, Ele não está vendo o nosso presente. Quando Deus escolhe, Ele não está vendo o nosso passado. Os quesitos de escolha de Deus não são os nossos. A gente olha para o nosso passado, olha para o nosso presente, e Satanás quer jogar o nosso passado, o nosso presente, as nossas frustrações, para que a gente paralise, para que a gente negligencie, para que a gente ache que não é digno de viver o propósito. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu olhando para o teu presente, Ele não te escolheu olhando para o teu passado. Quando Deus te escolheu, Ele olhou o seu futuro, e isso é a graça. A graça esquece o teu passado e olha para o futuro, e o futuro Deus tem um grande propósito para cumprir na sua vida. Entenda uma coisa, querido: as escolhas de Deus sempre são baseadas no amanhã e não no passado, não no hoje. Quem trabalha com o passado é Satanás. Satanás tem sempre o nosso passado na mão, ele não precisa buscar no arquivo. Nosso passado sempre está nas mãos do diabo, mas o nosso futuro está nas mãos do Senhor. É isso que você precisa entender, é a graça. Para de ficar dando desculpa para Deus, para de ficar dando pretexto para Deus. É tempo de você se envolver, é tempo de você se comprometer, é tempo de você buscar, é tempo de você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, então por que Deus não faz logo? Entenda uma coisa, queridos: Davi foi ungido rei, mas ele não se tornou rei imediatamente. Eu disse de manhã, eu vou repetir: nós estamos vivendo a geração do fast food, do miojo, das coisas para ontem, do imediato. Quem mora na eternidade, quem vive na eternidade não tem pressa. A pressa, a ansiedade é algo que só você e eu sofremos. Deus não tem pressa. Deus está te preparando. Davi foi escolhido, mas não se tornou rei imediatamente. E outra coisa que a gente precisa entender é que Deus só levanta pessoas que estão em ação. Deus só levanta pessoas que estão em movimento. Deus não chama pessoas com tempo. Deus não chama pessoas paradas. Deus chama pessoas que têm Deus como prioridade.
Tem pessoas que estão paradas porque estão inventando desculpas. Eu não consigo, eu não tenho condição, eu não sou capaz. Deus não te fez a pergunta se você é capaz. Ele te escolheu, Ele te deu um propósito. Então entenda uma coisa, Deus só busca as pessoas que estão em movimento, que tem Deus como prioridade, que entende a essência de Mateus 6,33. Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que precisam vos serão acrescentadas. Se Deus é a tua prioridade, Deus vai te levantar no momento certo. Se Deus é a tua prioridade, Deus vai te exaltar no momento certo. Se Deus é a tua prioridade, Deus vai te prosperar no momento certo. Há pessoas que Deus não prospera porque não tem propósito de vida. O propósito não é engrandecer o reino. Pastor, é pecado ter um bom carro, uma boa casa, é pecado ter um iate? Não, de maneira nenhuma. Mas isso é consequência, isso é o que a Bíblia diz, é acrescentar. Se o teu propósito é apenas ficar rico, ai pastor, eu quero um Camaro amarelo, não é para me fazer a obra. Quero um Camaro amarelo para me ficar doce, doce, doce. Você vai ficar amargo, amargo, amargo a vida inteira, irmãos. Quer ver uma coisa? Se você é uma pessoa com propósito, se Deus te desse agora 10 milhões de dólares, o que você faria? Pastor, eu sumia de São Vicente. Eu comprava uma Ferrari, um iate, um iPhone, sei lá em que iPhone está agora, Y10, 11, sei lá. Comprava um iPhone, trocava de nome para os meus parentes pobres, não vinham atrás de mim pedir ajuda. Porque se você ganha o dinheiro, irmão, aparece parente que você nem sabe que existe, irmão. Levanta até gente da sepultura, irmão, quando sabe que a gente ganha dinheiro, irmão. E quando você fica doente, todo mundo esquece. Pastor, eu ia para o Caribe, comprava um apartamento em Dubai. Deus nunca vai te prosperar. Você está mostrando onde é que está o teu coração. Você tem que entender que a prosperidade não vem. Deus não prospera ninguém na intenção de deixar a pessoa rica. Deus te dá para potencializar o teu propósito. Vou falar uma coisa para você, se eu ganhar hoje 10 milhões, 100 milhões, eu continuo fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, pregar o evangelho, porque o dinheiro não vem para me dar felicidade, o dinheiro vem para potencializar o propósito que Deus tem na nossa vida. Então tem pessoas, irmãos, que não entendem isso. Tem pessoas que, não, ou eu ou Deus. Não, Deus, agora eu sou novo demais. Não, Deus, agora eu me casei agora, estou começando a minha vida, depois eu faço o teu propósito. Assim, agora eu estou velho demais, agora eu estou na fase do ismo, reumatismo, e não sei mais o que é ismo. Você nunca vai ter tempo. Deus não chama pessoas com tempo. Deus chama pessoas com prioridade. Qual tem sido a tua prioridade? Você ou Deus? O seu lazer ou obra de Deus? Descansar ou se entregar? Qual tem sido a tua prioridade? É interessante que você reclama de Deus por as coisas não estarem acontecendo como você quer, mas você não prioriza Deus, você trata Deus como segunda opção e quer que Deus te trate como prioridade. Pastor, Deus não faz acepção, não faz para salvar, para abençoar Ele faz. 1 Samuel 2,30 diz, os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desprezados. É tempo de priorizar o reino, é tempo de priorizar as coisas que são do Pai. Tem muita gente que ora por um carro e quando Deus dá um carro, ele esquece de Deus. A oração menos sincera, se é que existe isso, eu inventei agora, mas a oração menos sincera que tem é a oração do carro. Porque todo mundo quando vai pedir um carro, ele quer sensibilizar Deus, enganar Deus. Ele fala, Senhor, me dá um carro para fazer a tua, me dá um carro para fazer a tua, e aí quando ganha o carro ele faz tudo, menos a obra. Está chovendo. Quando ele não tinha carro, ele dizia, eu não vou para o culto hoje, se você sabe que eu não tenho carro. Um dia o Senhor vai me dar um carro, aí o problema acaba. Aí quando ele vê essa chuva, eu botar o meu carro nessa chuva, acabei de lavar ele, não, me perdoa, Senhor.
Você está mostrando aonde está o seu coração. Entenda uma coisa, quando Deus escolhe Davi, Davi não estava desocupado. Davi tinha um compromisso, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E diz a história que não eram muitas, eram poucas ovelhas. Quando o Senhor escolhe Davi, quando o Senhor encontra Davi, ele não encontra um Davi desocupado, ele não encontra um Davi descomprometido. Quando ele escolhe Davi, ele encontra um Davi que tinha um propósito, que cuidava das ovelhas do pai, que cuidava daquilo que era do pai. Poucas ovelhas. Aí sabe o que o Espírito Santo me diz? Quem não cuida do pouco, como quer receber o muito? Se você não faz o pouco que Deus tem colocado nas tuas mãos, como é que você quer o muito? Se você não é fiel no pouco que Deus tem colocado na tua mão, como é que você acredita que um dia vai receber o muito? Se há um princípio bíblico, se tu fiel no pouco, que no muito te colocarei, mas você é infiel no pouco, e você quer entrar no muito? Ninguém entra no muito se não for fiel no pouco. As pessoas me encontram e falam: pastor, eu não sou fiel dizimista, pastor, eu não sou fiel ofertante. Aí eu faço cara de besta, não preciso nem fazer força. Aí eu digo: por que você não é fiel? Aí a pessoa conta uma história triste: é que eu só ganho um salarinho. Ah, pastor, mais um dia. Eu falei: um dia o que, irmão? Um dia eu vou ganhar 50 mil por mês. Aí eu vou ser fiel. Aí eu vou ajudar os pobres. Nunca dá 1 quilo de fubá para assistência social. Mas aí se ganhar 50 mil, ele vai ajudar os pobres. Eu vou ajudar os missionários que estão no campo. Nunca deu R$5 de oferta no culto de missão. Está querendo enganar Jesus, meu irmão? E tendo uma coisa, o princípio para viver o muito é ser fiel no pouco. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão. Não, muito fraco. Diga: meu irmão, quer entrar no muito? Seja fiel no pouco. Fala para o seu irmão, diga: meu irmão, quer entrar no filé mignon? Seja fiel agora na carne moída. Tem que ser fiel, irmão. Davi cuidava das ovelhas do pai. Quem não cuida do pouco, quem não faz o pouco, nunca vai receber o muito. Davi estava lá, fiel, no pasto, cuidando das ovelhas do pai. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: ele cuidava e protegia e zelava pelo que é do pai. Deus quer levantar dentro da igreja uma geração que cuida do que é do pai, que zela o que é do pai, que protege o que é do pai, que quando alguém vier levantar e falar algo do que é do pai ou do pai, essa pessoa tome defesa. Não fale de meu pai, não toque nas coisas de meu pai. Eu tenho um propósito, Deus me colocou com um propósito: cuidar das coisas que são do meu pai. Davi protegia as ovelhas do pai. E sabe que eu entendo que todas as batalhas que a gente passa, elas têm um propósito muito maior na nossa vida. Davi, para cuidar das ovelhas do pai, Davi tinha que lutar com ursos e leões. É daí que surgiu a expressão: é todo dia matando urso e um. Quando a gente pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? Estou na luta. É todo dia matando o urso e o leão. Essa expressão nasceu daí, do propósito de Davi. Davi tinha que lutar contra ursos e leões para cuidar da ovelha do pai, para cuidar do que era do pai. O urso vinha, pegava a ovelha. Davi pegava o seu estilingue. Tem gente que pensa que Davi tinha um estilingue, não sei como é que chama aqui, funda, estilingue, porque Davi não tinha o que fazer, ficava matando passarinho. Eu já vi alguém falar isso, irmãos.
Não sei de onde essa pessoa tirou essa heresia. Davi era alguém ocupado. Davi não era moleque, Davi era responsável. Deus não levanta moleque, Deus levanta gente responsável, gente com propósito. Quando o leão vinha e pegava a ovelha, Davi pegava a pedra, colocava no estilingue, acertava o leão, acertava a raposa. E a história diz que ele ia e tirava a ovelha da boca do leão, uma mordida de quase 1 tonelada. Se você já tirou comida da boca de um cachorro, você sabe o que acontece, o cachorro avança sobre você. Quando Davi tirava a ovelha da boca do leão, o leão se levantava contra Davi. Davi, para se proteger, segurava o leão pelo pescoço. Se você já tentou segurar um gato pela cabeça, você sabe o que acontece, o gato arranha. Aquele leão, quando Davi segurava pelo pescoço para se defender, aquele leão arranhava Davi. Então entenda uma coisa, fazer a obra de Deus não é fácil. Fazer a obra de Deus, cumprir o propósito não é fácil. Para Davi estar de pé, cuidando das ovelhas do pai, ele tinha cicatrizes. Não pense que vai ser um parque de diversões. Não pense que vai ser 1000 maravilhas. Entenda uma coisa, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se ferir, porque lidar com gente é assim. Mas entenda que você não está aqui por causa de pessoas, pastor, lá na minha célula, pastor, lá no meu ministério, pastor, aconteceu isso e aquilo. Você está aqui por causa do Pai, você está aqui fazendo a vontade do Pai, é pelo Pai que você está aqui, é por amor ao Pai. Não esqueça de quem te chamou, não esqueça o motivo de você estar aqui. Davi lutava com ursos e leões, ele cuidava das ovelhas do Pai. E sabe o que eu entendo, irmãos? Quem cuida do que é do Pai, recebe a herança maior. Quando você vê Deus levantar pessoas aqui, entenda que essas pessoas estão recebendo a herança maior, porque cuidam do que é do Pai. Ninguém chega aqui em cima de graça. Quando você olha para um pastor, para alguém que está desenvolvendo o seu propósito, o seu ministério, você só olha as medalhas. É muito fácil chegar aqui agora e falar, nossa, olha aí essa igreja, que igreja linda, que igreja grande. Quantas igrejas tem o Ministério Peniel, olha aí, do nada. Ontem era uma coisa e aí do nada. Assim, uma explosão do Big Bang, tchum, e apareceu o Ministério Peniel do jeito que é. Entenda uma coisa, há uma história. Para o Ministério Peniel ser o que é, tem muitas cicatrizes. Tem muitas pessoas que tiveram que lutar contra ursos e leões. Pastor Newton teve que lutar contra muitos ursos e leões. Por trás da medalha, por trás da armadura, existem as cicatrizes da batalha. Mas Davi cuidava das ovelhas do Pai, porque ele sabia que era para isso que ele foi chamado. E quem cuida do que é do Pai recebe a herança melhor. E entenda uma coisa, querido, a cicatriz da batalha é a experiência que nos prepara para o propósito. E a experiência é que nos leva à oportunidade. Ninguém chegará ao propósito de Deus sem experiência. Por que eu passo por isso, pastor? Por que eu sofro? Por que tanta luta? É o que você está passando. É os ursos e leões que você está matando hoje, que estão dando experiência para você. E vão te dar, a experiência vai te dar oportunidade. Quando Davi chega para levar marmita para os seus irmãos na batalha, ele vê o gigante afrontando, desafiando. E ali aparece a oportunidade, ali o propósito começa a ser revelado. Ali Davi entendeu o porquê das marcas. Entenda que fazer a obra, viver o propósito, deixa marcas, feridas das batalhas, cicatrizes que nós carregamos. É a cicatriz da ferida da ingratidão, da traição, de tanta coisa, mas entenda que são essas cicatrizes que você tem, que vão te gerar a oportunidade de viver o propósito. Porque propósito, irmãos, eles são revelados e vividos a cada dia. A cada dia vivido, Deus vai revelando um propósito maior para nós.
A cada experiência, a cada luta que nós passamos, Deus revelando um propósito maior que Ele tem para as nossas vidas. E Deus te trouxe aqui para te dizer: as lutas te credenciam para a oportunidade. As lutas de Davi o credenciaram para representar Israel. As lutas de Davi fizeram ele ser o que os outros nunca seriam, herói de Israel. Ele chega, Davi afronta, ninguém se oferece, ele diz: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do meu Deus? E alguém olha aquilo e chama Saul. Saul, há um moleque, há um menino que está lá gritando, vociferando, afrontando o gigante. Se o gigante ouvir, nós estamos perdidos. Tragam ele aqui. E aí quando Davi chega diante de Saul, ele vai entender porquê das marcas e das cicatrizes, porquê das lutas. Ele chega para Saul dizendo: rei. Em outras palavras, tem muita coisa que eu não entendia. Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? E 2018 foi um dos anos mais difíceis, irmãos. Um ano de muita luta, um ano de muita batalha. Mas parece que eu posso ver Davi entendendo isso, falando isso. Agora eu sei por que tanta luta. Ó rei, diga para Israel que não precisa desfalecer o coração, que não precisa ter medo. Teu servo irá pelejar contra o gigante e o derrubará. Ele não disse: eu vou tentar. Ele disse: o teu servo vai pelejar contra o gigante. Aí o rei Saul diz: não, contra esse gigante tu não podes pelejar. Ele é guerreiro desde sua mocidade. E tu ainda és novo, tu ainda és inexperiente, tu ainda não é capaz. Ou seja, ele recebe uma palavra negativa, mas naquele momento ele entendeu porque as marcas, as cicatrizes. Ele chega para o rei e disse: olha rei, eu não entendia, mas agora eu entendo. O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha o urso e o leão e pegava as ovelhas do meu pai, eu saía, tirava a ovelha da boca do leão. O leão vinha contra mim, e então eu feria o leão e o matava. Assim como eu fiz com o urso, assim como eu fiz com o leão, eu vou fazer com esse gigante incircunciso. Agora eu entendo por que tanta luta. As lutas me credenciaram a oportunidade de me tornar o representante de Israel. Deus te trouxe aqui para te dizer que 2018, que tudo que você viveu, que tudo que você tem passado, é Deus te preparando para algo maior, para algo de excelência. E se tu crê, aplauda e glorifique. Davi vai fazer o que os outros não conseguiram fazer. Davi vai viver o que os outros não conseguiram viver. E Deus te trouxe nessa noite para te perguntar: quer fazer o que os outros não conseguem fazer? Quer viver o que os outros não conseguem viver? Então, suporte o que os outros não conseguem suportar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ou você suporta essa dor e vence a batalha, ou a dor da batalha te impede de viver o propósito que Deus tem para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: ou você vence essa dor, ou essa dor vai te impedir de viver o propósito de Deus. Eu não sei que lutas você está passando. Lutas todos nós temos. Cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui tem os seus ursos e leões. O final de 2018 para mim foi, sem sombra de dúvida, um dos anos mais difíceis. Eu estou pastoreando há mais ou menos 4 anos. Quando eu cheguei na cidade, eu cheguei com 3 carros. Vendi 2 carros para investir na obra. Gastei as economias que eu tinha, investindo na obra. E um domingo que eu estou pregando sobre o propósito, que eu chego em casa, que troco de roupa para ir dormir, eu recebo um telefonema. Que
que o meu sogro, que era como um pai para mim, havia sofrido um infarto, estava muito mal. Enquanto a gente trocava de roupa, eu e minha esposa, para ir para o hospital, veio o segundo telefonema. No segundo telefonema dizendo que ele teve outro infarto e não resistiu, morreu. Foi um baque, porque o meu sogro para mim era um pai. Quando eu estou fazendo o culto fúnebre do meu sogro, eu recebo uma outra ligação. Do outro lado do telefone, a minha irmã: olha, o pai infartou. E o médico disse que ele só tem 10% do coração. Se tu quer ver o pai com vida, corre para cá. Ele está nos aparelhos. E eu havia gastado os últimos recursos que eu tinha no caixa para fazer o funeral do meu sogro. Naquele momento eu não tinha dinheiro nem para viajar para ver meu pai. A minha irmã não serve a Deus. Quando eu disse para ela: olha, eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro. Sabe o que ela falou para mim? Você é pastor, como é que você não tem dinheiro? Que a impressão que as pessoas têm é que pastor é rico. As pessoas olham às vezes e ficam tirando chacota com o carro que o pastor chega na igreja, sem ver que para chegar naquele carro tem muita história. Sem ver que para chegar com aquele carro a gente já andou a pé. Quando eu comecei a vir no Ministério Penial, há 16 anos atrás, eu não tinha carro. Tinha vezes que eu não tinha dinheiro para pegar o táxi para ir na rodoviária com a minha esposa e com meu filho. Nós ia arrastando a mala. Isso aqui por muitos anos, a Baixada Santista foi socorro de Deus na minha vida, na vida da minha família. Aí a gente chega com o carro. Esses dias eu cheguei com o carro, pastor Nilton. E aí, o irmão? É, carro novo. Falei: estou roubando a igreja. Ai, pastor, eu não pensei isso. Falou: pensou sim. A pessoa vem pedir perdão depois. Mas não vê aquele uninho, não vê aqueles cortezinhos caindo aos pedaços, não vê quantas vezes a gente teve que empurrar o carro, não vê quantas vezes a gente sentiu vontade de tocar fogo no carro que a gente tinha, que ao invés de o carro carregar a gente carregava o carro. Era uma tristeza. É por isso que você nunca vai ver eu em rede social falando mal de pastor, porque eu sei o preço que é pago, irmãos, para fazer a obra de Deus. E aí eu estou lá, a minha irmã falou isso, e quando eu consegui o dinheiro para viajar, que nós estamos preparados para ir ver o meu pai, a minha filha começa a gritar com muita dor, e a gente teve que correr com ela para o hospital. E aí o médico falou: olha, tem que fazer, estou com uma suspeita aqui, nós tem que fazer uma ressonância magnética sedada. Pelo SUS não tem. Aliás, nem tem aqui na cidade, só tem na cidade tal. Foram quase 8.000 reais os exames. Eu não tinha dinheiro para viajar. Aí quando veio o resultado da ressonância, olha, sua filha tem 2 tumores, um em cada pezinho, tem que fazer a cirurgia. São 21.000 reais. Você consegue imaginar o meu fim de ano? Você consegue imaginar que ainda teve pessoas que disse: isso aí é a mão de Deus pesando sobre a vida dele. Mas você não me viu ir para o Facebook e lá dizer, se sentindo magoadinho, se sentindo decepcionadinho, porque eu disse para Deus: a minha dor não vai ser maior do que o meu propósito. Eu sei quem me chamou, e a minha dor não vai me fazer parar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não deixe que a tua dor seja maior que o teu chamado, não deixe que a tua dor seja maior que o teu propósito. Não pare, continue. Ou você suporta essa dor e vence a batalha, ou a batalha vai vencer você.
Sabe o que eu aprendo com isso? São essas lutas que nos preparam para derrubar os gigantes. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Não era nem isso que eu ia pregar. Eu ia pregar sobre as flechas do Senhor. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Tudo que você passou até agora é porque em 2019 Deus vai te levantar e te exaltar. Você vai derrubar muitos gigantes. Quem acredita, aplaude e glorifica Ele. Eu quero te dizer uma coisa. O gigante é o muro que te separa do propósito de Deus. O gigante é o muro que te separa da promessa de Deus. Depois desse gigante, meu irmão, as promessas de Deus vão começar a se cumprir na sua vida. O que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite é: batalhas, ursos, leões, gigantes te preparam para o trono, te preparam para a promessa. Não há vitória sem luta. Não há coroa sem gigante. Não deixe a dor de parar. Não deixe o comodismo te neutralizar. Eu sei que são muitos desafios para a gente vencer. Eu sei que são muitos gigantes. Gigante da dor, gigante da traição, gigante da preguiça, o gigante do meu ego, o gigante do meu eu, o gigante da minha carne. Mas grava isso no seu coração: ou você derruba esse gigante, ou esse gigante vai derrubar você. Ou você derruba o gigante do teu ego, do teu orgulho, ou você derruba o gigante da tua soberba, ou você derruba o gigante do teu comodismo, ou você derruba o gigante da dor que está querendo te neutralizar, ou você derruba o gigante da ingratidão, ou esse gigante vai derrubar você. Quando o gigante viu Davi, ele desprezou Davi. Essa dor, essa luta que você está passando, ela está desprezando você, está dizendo que você não é nada, está dizendo que você não é ninguém. Quando o gigante viu Davi, ele desprezou Davi, tratou Davi como se fosse nada. Mas hoje, eu quero que você entenda uma coisa: nós precisamos vencer esse gigante, precisamos vencer o gigante do desânimo, precisamos vencer todos os gigantes que estão nos afrontando. Diga, fica de pé, diga para esse gigante, diga, fale com esse gigante nessa noite, diga para esse gigante: você não é maior do que o meu Deus. Você não é maior do que a promessa que Deus tem para mim. Diga para esse gigante: você não vai me impedir de viver o propósito que Deus tem para mim. Diga para esse gigante: eu não vou parar. Diga para esse gigante que você não vai desistir. Ou tu derruba o gigante hoje, ou o gigante vai te derrubar amanhã. Nós temos ainda 10 meses pela frente. Para de ficar dando desculpa. É o ano da graça. Você está dizendo para Deus: eu estou ferido, eu estou assim, eu estou isso, eu estou aquilo. Que Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha graça te basta. Esse é o ano da graça. Esse é um ano que Deus vai mudar a tua história. Mas derruba esse gigante hoje. O grupo de louvor vai cantar. Eu não vou insistir no apelo. Eu não sei quais são os gigantes que estão querendo impedir você de conquistar o propósito. Eu não sei que gigante está fazendo separação entre você e aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se tu entende que Deus falou contigo, e se nessa noite você quer dizer para o gigante: sai da minha frente, porque a dor, o comodismo, a minha carne, o meu prazer, o meu orgulho, o meu eu não vai me impedir
de derrubar esse gigante e viver o que Deus tem para a minha vida. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se nessa noite você quer passar por cima desse gigante e avançar em direção aos propósitos de Deus, sai do teu lugar, não espere pela primeira pessoa, vem aqui na frente, eu quero orar por você nessa noite, venha. Nunca me deixou. Venha. Ou tu derruba o gigante ou ele te derruba. Venha. Venha. Seu amor venha. Perfeito, ou tu derruba o gigante, ou o gigante derruba você. Aleluia. Faz desse louvor a tua oração. Se eu passar pelo vale E candaramacharabacandarai. conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Cante. é o meu descanso. Isso, chora mesmo. Em teus braços é o meu. Hoje você derruba esse gigante. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Cante. Faz desse louvor a tua oração nessa noite. Abra a tua boca, não fique de boca fechada. Seu amor perfeito E candaramacharabacandarai. repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cante. Coloca uma mão no coração. Levante outra mão para o céu. Hoje é o dia D. Os nossos maiores gigantes hoje não são gigantes físicos reais. Os maiores gigantes são gigantes da nossa alma. Nosso sentimento próprio de justiça, nosso orgulho, a nossa dor. Há pessoas que desistiram, há pessoas que não derrubaram o gigante, há pessoas que foram esmagadas pelo gigante. Não houve hesitação em Davi. O gigante prometeu arrancar a cabeça de Davi. O gigante prometeu dar a cabeça de Davi aos corvos. Entenda uma coisa: esse é o propósito do diabo para a tua vida e para o teu casamento. O propósito do diabo é arrancar a tua cabeça. O propósito do diabo é destruir você, é te tirar do propósito, é te tirar do foco. No meio dessa dor, eu passei uma madrugada insuportável, sem dinheiro para fazer a cirurgia da minha filha.
me tranquei no banheiro e eu falava com Deus, eu gritava. Eu queria colocar para Deus como eu era importante, como eu tinha abrido mão de tantas coisas, como se eu fosse a única pessoa que fez isso, como se não tivesse pessoas que eram melhor do que eu. Mas naquele momento eu entendi que tudo que a gente passa é porque Deus tem um propósito maior. E eu decidi que a dor não ia me parar. A dor não ia tirar o prazer de exercer o meu chamado. E quando eu disse para o gigante, olha, pode vir quente, que o negócio vai ser tenso, eu não vou recuar, ou cai você gigante ou cai eu, mas eu decidi que não vai ser eu não, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou vencer. E eu vou falar uma coisa para você, desde aquele dia eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. Já não parecia mais eu pregando. Deus me deu forças da onde eu achei que não teria forças. Porque eu disse para Deus, como é que eu vou falar de vitória se eu preciso de vitória? Mas Deus me deu forças para vencer esse gigante. Você vai vencer esse gigante. Você vai vencer esse gigante. Coloque uma mão no coração, levante outra mão para o céu e comece a declarar. Diga para esse gigante, eu não sei qual é, mas você sabe. Diga para esse gigante, você vai cair. Você vai cair, 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 não porque eu mereço, porque o maior está na minha vida, o maior está na minha vida, a graça encarnada habita em mim. Você vai cair, quem crê que ele já está caindo, dá um brado de vitória, dá um brado de glória, glorifica! Vicandalamaxarabacandarai. Acharei conforto em Glorifique! amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Em teus braços é o meu descanso. 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 Abraça quem está do seu lado e diga: os gigantes já estão caindo por terra nessa noite.